Em dezembro de 2025, eu publiquei uma análise aqui no canal sobre a incorporação de riscos psicossociais ao gerenciamento de riscos ocupacionais, conforme estabelecido na portaria do MTE. Porém, desde então, três desenvolvimentos, talvez você tenha notado, alteraram o cenário de implementação. Mas antes de entrar nos desenvolvimentos, um dado que apareceu essa semana, que talvez você tenha visto, que muda um pouco o peso da nossa conversa sobre a implementação. O Ministério da Previdência Social divulgou que em 2025 foram registrados mais de 500 mil casos de afastamento por saúde mental no Brasil, uma alta de 15% comparado com 2024. Tamanha dimensão que em 2015 foi registrado 170 mil casos. E esse não é só um dado epidemiológico, é um argumento central que o governo usou na comissão tripartite para negar pedido da nova norma, né, da implementação da nova norma. Bom, e se o período atual é oficialmente educativo e orientativo, por que algumas empresas já estão expostas à responsabilização legal, ou seja, podem ser multadas? E a resposta, na minha opinião, revela um pouco sobre como o sistema de fiscalização do trabalho funciona no Brasil. Então, hoje nós vamos falar sobre os três desenvolvimentos da implementação da nova NR1 aqui no Brasil, no nosso canal. So, let's get started. Primeiro, um contexto técnico para você que não viu o vídeo anterior, e eu recomendo que você veja meu vídeo anterior para você pegar o contexto maior. A portaria do MTE ela publicou as alterações da norma regulamentadora número 1 e basicamente a modificação central foi riscos de natureza psicossociais passam a integrar obrigatoriamente o inventário de riscos ocupacionais. E aí tem um item lá, o 1.5, se não me engano, que atualiza e estabelece a identificação de perigos que deve contemplar aspectos relacionados à organização do trabalho. Isso muda tudo, porque isso inclui demandas psicológicas, controle sobre o trabalho, suporte social, reconhecimentos, conflitos éticos morais, entre outros. Então vamos agora para o desenvolvimento número 1, a confirmação formal de que não haverá prorrogação. E aqui é importante entender o contexto político no momento. No dia 24 de março de 2026, o G1 publicou uma reportagem informando que o governo estudava adiar, por mais uma vez, essa norma. E aí a bancada patronal da comissão tripartite já vinha pressionando por um novo adiamento, com o argumento que as empresas ainda não tinham clareza metodológica suficiente. E 2 dias depois, na reunião de 24 e 25 de março agora, a comissão tripartite deu a resposta. Representantes do governo, dos trabalhadores, do Ministério Público, do Trabalho, enfim. E eles foram unânimes. O prazo 26 de maio está mantido e ponto. Essa fonte você pode consultar lá na Fundacentro, de 26 de março de 2026. E houve uma ação concreta, além da manutenção do prazo. Acho que vocês viram que o MTE lançou um manual de interpretação e aplicação do capítulo 1.5 da NR1, documento técnico oficial que orienta como implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais, incluindo fatores psicossociais. Isso você pode consultar, vou deixar o link aqui embaixo para você ir até esse manual. Ou seja, o governo respondeu à demanda com clareza metodológica e com um manual. Isso encerrou o argumento principal dessa bancada patronal, que era a ambiguidade de ir ou não ir com a nova NR1. Vamos para o desenvolvimento agora número 2, e este é o mais contraintuitivo. A pergunta que muitos gestores fazem é: estamos no período educativo, então não há risco de autuação antes de maio, certo? E a resposta é errada. E aqui que está o ponto que a maioria não percebe. O período educativo e orientativo se aplica à inspeção do trabalho do MTE. O Ministério Público do Trabalho, ele opera em outra lógica. O MPT, ele considera fatores psicossociais em suas investigações. O que muda depois de maio de 2026 é que a inspeção do trabalho passa a poder autuar administrativamente. Mas a exposição jurídica pelo Ministério Público do Trabalho, ela já existe. É uma distinção apenas de análise dos dois fatores. Desenvolvimento número 3. E esse também ele é um pouco contraintuitivo, porque muitas empresas elas estão aguardando o governo definir qual metodologia antes de começar.
Esse é um erro de interpretação da norma, pessoal, porque o próprio manual da interpretação, da aplicação e do capítulo 1.5 da NR1, que eu vou deixar aqui no anexo para vocês consultarem, ele confirma isso. A NR1 não define metodologia obrigatória. E aí, pessoal, tem algumas opções, né, algumas opções de metodologias já validadas cientificamente e amplamente reconhecidas no mercado externo, que hoje já estão disponíveis também aqui no mercado brasileiro. Por exemplo, a COPSOC, que é a Copenhagen Physiological Social Questionnaire, que é uma versão brasileira validada que ela já pode ser usada, né? Ela já foi publicada, inclusive, na revista Occupational. E ela está disponível gratuitamente. Outra é a Job Content Questionnaire, que foi desenvolvida também e foi adaptada numa versão brasileira e também pode ser usada. Outro exemplo é a Effort Reward Imbalance, também desenvolvida e adaptada para uma versão brasileira. E a reflexão final aqui, pessoal, o critério não é qual instrumento o governo aprovou. O critério é o instrumento ele vai ter fundamentação metodológica robusta. A validação que foi publicada, ela tem aplicabilidade para o meu contexto, para a minha organização, porque essa é a distinção que importa. Porque não adianta você esperar uma lista oficial de metodologias, de ferramentas para começar a implementar, porque isso não existe. É uma flexibilidade metodológica da norma. Isso não é uma lacuna que está sendo esperada para ser preenchida para a gente começar a atuar, entende? E para fechar, pessoal, vamos falar sobre equívocos. Equívocos conceituais que eu observo com frequência conversando com pessoas. Equívoco 1. Confundir riscos psicossociais com programas de bem-estar. Programas de bem-estar, ginástica laboral, apoio psicológico, espaços de descompressão, são intervenções sobre o indivíduo. Já os riscos psicossociais, sobrecarga de trabalho, autonomia restrita, reconhecimento insuficiente, observe que são características da organização. A NR1 ela trata do segundo. O primeiro pode contemplar, mas ele não substitui. E o equívoco número 2 é a terceirização integral, sem apropriação técnica interna. A consultoria ela pode até conduzir a avaliação, mas a organização ela precisa compreender a metodologia que foi usada, os resultados e aplicar. Por quê? Porque a implementação dos controles ela vai ser permanente. A consultoria ela vai entregar o diagnóstico e vai embora. E os controles vão ser implementados pelos gestores, por mim, por você, em curto, médio e a longo prazo. Então a gente não pode terceirizar tudo isso apenas recebendo o documento e guardando ele. E agora o equívoco número 3, para a gente fechar, é a ausência de documentação do processo. Ou seja, em uma fiscalização, a evidência documental ela é determinante, você deve saber disso. Documentar metodologia utilizada, amostragem definida, resultados por setor, plano de ação, capacitações realizadas, é fundamental, porque sem essa documentação não há como demonstrar conformidade no seu processo. Então, atente-se a ter tudo documentado. Então, é isso o vídeo de hoje. Agradeço vocês por mais essa jornada de aprendizagem. A gente vai vir aí trazendo mais vídeos cada vez mais orientativo, com guia, intercalando entre disciplinas mais técnicas de inglês e etc. Então, obrigado por você ter acompanhado até aqui. See you the next time. God bless you and take care.